Boa tarde, turma. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre massas de ar que atuam no território brasileiro, certo? Então peço para que vocês peguem os seus materiais, lápis, caneta, borracha, caderno, os textos que forem necessários e façam as anotações. Se tiverem alguma dúvida, me enviem, assim que possível, certo? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que compreender o que são, massas de ar. Então, uma definição do que são massas de ar. Vocês também podem anotar aí, tá? Massas de ar, elas são porções do ar atmosférico que se deslocam com velocidade característica, com temperatura e umidade característica também, em toda essa porção do ar atmosférico. E elas têm um local de onde elas se originam. E são as características deste local de origem que elas vão acabar carregando para os lugares, para onde elas se deslocam, tá certo? Então a nossa função hoje é compreender um pouquinho das massas de ar que acabam atuando no território brasileiro e como que essas características, especialmente de temperatura e umidade, elas são levadas de uma região para outra, tá bom? Essa é a ideia. Lembrando também que as massas de ar elas são influenciadoras de tipos climáticos, né? E como a gente vai falar do Brasil, é interessante a gente compreender um pouquinho das características gerais do clima brasileiro, bastante amplas, tá certo? Então vamos lá. Essas características gerais do clima do Brasil, a gente pode elencar elas da seguinte forma. O clima brasileiro ele é um clima quente e úmido, tá? As estações do ano elas são diferenciadas pelo regime pluviométrico, então temos no Brasil estações mais secas e outras mais úmidas, né? Uma quantidade maior de chuva. A circulação atmosférica ela é regida pela zona de convergência intertropical, então o direcionamento dos ventos, o direcionamento dessas massas de ar nessa região entre os trópicos, tá bem? No norte do Brasil existe, na porção norte do território brasileiro, existe uma região de baixa pressão. Isso tem a ver com a própria posição dessas terras no globo, e com a temperatura. E temos também uma área de alta pressão na região subtropical, ao sul do Trópico de Capricórnio, e no território brasileiro pega grande parte da região sul do nosso território. Tá bom? Essas são algumas das características, e as massas de ar, elas ajudam a formar essas características climáticas no nosso país. Bem? Aqui o mapa ele apresenta para a gente quais são e os locais de origem de cada uma dessas massas de ar. Tá? Então aqui a gente vai começar. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui nos símbolos, a letrinha E e a letrinha A. Então falta só a letra M aqui na frente de cada uma delas. Tá? Seria massa equatorial atlântica. Por quê? Porque ela se forma aqui sobre o Atlântico e numa região equatorial. Então a linha do Equador ela vai passar, mais ou menos por aqui, tá? Então ela está próxima da linha do Equador e sobre o Oceano Atlântico. Por isso massa equatorial atlântica. Aqui, massa tropical atlântica. Também, fácil da gente memorizar o nome. Tropical porque o Trópico de Capricórnio ele está mais ou menos nesta altura do mapa, nessa latitude, certo? Nessa porção aqui do território brasileiro. Aqui, mais ao sul, a gente tem a massa polar atlântica, certo? Para o oeste do território brasileiro, sobre a região do Chaco, na Argentina, a massa tropical continental. Então, ela também está sob o trópico, próximo à região do trópico, mas
está no continente. Ela se forma no continente, tá? E aqui a massa equatorial continental. Ela também está próximo ao paralelo, né, à linha do Equador, porém se forma sobre o continente, tá certo? E por conta dessa área de origem, de formação, ela vai levar aos lugares por onde ela se desloca algumas de suas características, né? Essa é a ideia, isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Tá bom? Então, a primeira delas, a massa equatorial continental. Algumas das características, tá? Dessa massa equatorial continental. Ela é uma massa quente e úmida, ela se origina na Amazônia e ela vai promover chuvas de convecção durante todo o ano, né? Isso é uma característica do território, tá? Da região amazônica. Então, ela se forma aqui, né? Nós temos uma área bastante úmida, próxima à linha do Equador, portanto, é uma área do planeta que recebe grande insolação, grande intensidade da energia solar. Por isso, as temperaturas elas são elevadas, né, durante todo o ano. Temperatura elevada e grande umidade. A massa de ar ela se forma sobre essa região. Então, é daí que vem as características dessa massa de ar. Quente e úmida, tá? E vocês viram no mapazinho ali, no slide, que ela se desloca, né, no sentido, em direção ao interior do Brasil. Ela vai para o interior, no sentido sul, né, no sentido norte-sul, e norte-nordeste também. Então, ela tem essa capacidade de carregar parte da umidade e da alta temperatura desta região para outras regiões do território brasileiro, certo? E também, né, de países vizinhos aqui da América do Sul, certo? E uma palavrinha que eu coloquei ali para vocês no slide, né, um termo, melhor dizendo, é que essa massa equatorial continental, ela promove chuvas de convecção. O que são essas chuvas de convecção? Tá? Só para a gente lembrar um pouquinho desse termo. As chuvas de convecção, elas são aquelas oriundas, né, de uma evapotranspiração intensa de uma determinada região. Então, evapotranspiração é a evaporação da água, tá? A água que está livre no rio ou que está no solo, e a transpiração dos vegetais, tá? Entraria aqui também a transpiração dos animais, né, da região, por exemplo, o suor, tá? Então, essa evapotranspiração, ela vai formar nuvens carregadas de umidade. Na medida que essas nuvens ascendem à atmosfera, elas ganham altitude, elas vão se condensar por conta da diminuição da temperatura. A temperatura diminui, formam-se as gotas de chuva, né? E por ação da gravidade elas voltam para o solo, né? Então a gente tem a precipitação. Chuva convectiva, portanto, tem essa característica, né? A evapotranspiração local e a precipitação ali também na escala do local ou do regional, tá certo? Essas são algumas das características da massa equatorial continental. A próxima é a massa equatorial atlântica. Tá? Ela também é quente e úmida, porém ela se origina sobre o Atlântico, né? Então também está na região equatorial, porém originada, né, na porção aqui mais ao leste do território brasileiro, né, sobre o Oceano Atlântico, por isso o nomezinho. E ela carrega também a sua umidade para o interior do Brasil. Contudo, né, aqui no litoral, né, na região costeira brasileira, tá, no litoral leste brasileiro,
a gente vai ter uma região de serras. Por que que eu estou falando disso? Porque alguém pode pensar, poxa vida, mas se tem umidade que vem da Amazônia em direção ao Nordeste, umidade que vem aqui do Oceano Atlântico em direção ao Nordeste, por que que, né, no centro ali, no meio da região Nordeste, existe o sertão nordestino, uma região né, semiárida, bastante seca, tá, com baixa precipitação ao longo do ano. Então, isso é explicado em parte por conta dessa região serrana que existe aqui no litoral. E essa umidade que é formada, né, e é carregada pela massa equatorial atlântica, ela não consegue chegar nessa área do sertão do Nordeste, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho aqui essa dinâmica atmosférica. E também lembra que no slide ali sobre as características gerais do clima do Brasil, eu coloquei para vocês que a porção norte do território brasileiro, então quando eu falo a porção norte do território brasileiro, eu não estou falando da região, eu estou falando desta porção aqui, que está ao norte, tá? Então, essa porção norte do território brasileiro, ela contém uma área de variação de pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, ela sopra massas de ar daqui para outras direções. Então, a gente vai ter essa influência também da pressão atmosférica, vamos colocar assim, num desvio de massa, né, da massa equatorial atlântica em direção à região mais central do Nordeste brasileiro. Tá bem? E essa massa equatorial atlântica, a gente também pode dizer que ela vai se intensificar durante o verão no hemisfério sul. Exatamente por conta dessa diferença na pressão atmosférica. É óbvio, quando a temperatura aumenta, as massas que estão próximo à região equatorial ou à massa tropical, elas ganham força, tá? Elas vão ganhar força no verão e no inverno elas vão diminuir. E como a temperatura ela varia, né, de acordo com a intensidade solar, a gente vai ter essa mudança na temperatura e, consequentemente, mudança na pressão atmosférica também, né, por conta da variação na temperatura, beleza? E, é óbvio, o verão é de um jeito, no inverno é do outro, tá bem? Eu vou pedir para vocês verificarem também o próximo vídeo, né? A gente ainda tem aí três massas de ar para abordar, e nesse primeiro, né, essa nossa introdução e algumas dessas características de duas primeiras massas de ar que atuam no território brasileiro, certo? Segue aí no próximo vídeo, galera. Até mais.